Olá a todos, eu sou Gero Maita, sou dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e apresentador e fundador do programa Umbanda do Bem. É com muita alegria que hoje nós estamos chegando aqui na internet, na página do programa Umbanda do Bem no YouTube, para darmos início a uma nova série de vídeos esclarecedores, que nós estaremos divulgando a partir de hoje, cujo tema dessa série será Falando de Umbanda. Qual que é a intenção desses vídeos? É levar esclarecimento sobre temas cotidianos que nos são enviados no programa Umbanda do Bem e que nós elegemos esses temas para criar um vídeo de 10 minutos aproximadamente para estar levando esclarecimento para todos aqueles que veem a Umbanda não como essa religião que criaram de mentiras, de enganações e principalmente de exploração da fé alheia. Mas nós enxergamos a religião como o princípio colocado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, onde nós manifestamos o Espírito para a caridade. E caridade não engana, caridade não mente, caridade não fica desviando a pessoa do seu caminho evolutivo. Então é com muita alegria que esse vídeo inicial de hoje nós estamos criando Falando de Umbanda. Como vamos começar o nosso primeiro tema de hoje, abordando uma pergunta de um dos nossos ouvintes do programa Umbanda do Bem, que questiona a seguinte informação. Trata-se de uma irmã que se dirigiu a um centro de Umbanda, onde havia uma entidade de esquerda manifestada, o Exu Tiriri, como é muito conhecido no meio umbandista, e que o mesmo, segundo ela, ofereceu bebida para que ela tomasse, ela se recusou, e logo depois disso o Exu começou a xingá-la, Xingou uma entidade kardecista, porque ela não era umbandista, começou a ofendê-la, a desfazer dela, a humilhá-la, e essa ouvinte saiu com uma péssima imagem desse terreiro. Pergunta: os Exus precisam xingar? Os Exus precisam ofender? Ou seja, os Exus passam medo para as pessoas que vão num terreiro? Bom, nós enxergamos muito disso em algumas casas de Umbanda que deixam que o médium extravase aquilo que ele traz dentro de si. O que eu quero dizer com isso? Sim, que Exu ou qualquer outra entidade de Umbanda, ele não precisa te xingar, ele não precisa te forçar a beber alguma coisa, até porque a bebida que nós mencionamos, que os guias se utilizam, bebidas com teor alcoólico, ervas maceradas na água, suco de fruta, por exemplo, água de cachoeira, chuva, mar, enfim, os elementos líquidos que são utilizados dentro da Umbanda, eles são elementos agregadores de energia chamados hidroeólicos, onde dentro daquele recipiente, com aquela quantidade X de bebida que ali foi colocada, dentro de qualquer um desses exemplos que nós demos, o guia ele cria a contraparte espiritual deste elemento e começa a criar um grande campo de força para limpar o ambiente e a pessoa que estaria sendo consultada com ele. Então não há necessidade, primeiramente, do guia beber, porque ali estaríamos alimentando um vício do médium, incentivando um vício na sociedade, nem tampouco forçar o consulente a beber, até porque uma pessoa que esteja tomando um medicamento que impeça ela de tomar alguma bebida alcoólica, porque corta o efeito desse medicamento, não poderia estar tomando o mesmo ali. Segundo ponto, palavrão é algo de um Exu de lei, já que o tema aqui foi um Exu que foi comentado, ou uma pombagira ainda, de forma alguma. Os palavrões são aspectos de espíritos inferiores, que segundo um estudo na escala espírita, através do codificador de Lyon, Allan Kardec, nós encontramos pela instrução dos espíritos classes de espíritos que habitam o planeta onde nós estamos. Então nós temos aí a 10ª classe, onde são os espíritos extremamente malévolos, levianos, que sim, se utilizam muitas vezes do médium imprevidente, do médium não preparado, aquele médium que não estuda dentro do terreiro, aquele médium que só está focado no ato de incorporação, para que ali eles possam manifestar no mental do mesmo, desregrado, as suas atitudes que vão gerar um péssimo impacto perante aquele que está na frente de um guia e principalmente usando o nome de entidades veneráveis dentro da Umbanda que não se dão ao luxo
desse tipo de ação de tratamento para com os consulentes. Os Exus são guardiões, os guardiões defendem a lei e a justiça divina. Há um preparo desses espíritos dentro da espiritualidade para eles poderem criar a guarda energética de um terreiro, e no trato com o consulente, esses espíritos são espíritos extremamente educados, porque esta imagem que fazemos de Exu, por uma influência católica romana, que são a besta, que são os diabos, que são, enfim, essa criatura totalmente bestializada, que migrou também essa informação para os cultos protestantes, falta de informação, de orientação e de ética por parte dos mesmos, não pode ser mais nos dias de hoje, no movimento umbandista, tratado com esse desrespeito, tratado dessa forma leviana com que os mesmos são tratados. Nós temos que ressaltar aí que encontramos sim médiuns e casas despreparadas. E quando nós falamos isso, o que é uma casa despreparada? É aquela que não tem uma regra de doutrinação. É aquela que o médium não estuda, é aquela que não promove o estudo dentro da casa, é aquela casa que vai tentar desviar o bom senso dentro dos seus atendimentos, quando a casa deve ter uma organização para esclarecer o médium que está iniciando na corrente. Então, sim, nestes locais nós encontramos essas manifestações e encontramos nestes palavrões, nessas atitudes levianas que são feitas dentro do terreiro, a ação do médium colocando o que há dentro de si. Na sociedade, ele não vai, no seu momento de vigília, ele não vai falar palavrões, ele não vai querer influenciar as pessoas deixando uma má imagem dele. Então ele se utiliza da imagem distorcida que foi criada a respeito de Exu, que é pouco conhecido e pouco estudado dentro da Umbanda, para poder criar esse aspecto cuja essa irmã que nos assiste nos enviou essa pergunta questionando se realmente esse era um fundamento da função de Exu dentro da Umbanda. Nós esperamos com este vídeo que possamos ter levado esclarecimento a todos vocês e continuem ligados, participando do nosso canal através do programa Umbanda do Bem. Semanalmente nós estaremos trazendo um vídeo para vocês com base nas perguntas que nos são enviadas para o programa Umbanda do Bem. Um grande abraço, que Oxalá nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.